Bom, vamos falar do assunto, né, gente, que mais repercute nesse momento aí, na imprensa, nas redes sociais, que é o envolvimento ali do Bruno Henrique numa investigação da Polícia Federal sobre manipulação de resultados, tá? O Flamengo já se pronunciou, tá? De forma bem direta, já disse que apoia a justiça, mas também vai apoiar o Bruno Henrique nesse caso, que acredita no jogador. A gente vai ler aqui a nota oficial do Flamengo, deixando claro que o Flamengo informa que 5 atletas não vão viajar para Belo Horizonte. E o Bruno Henrique não está entre esses 5 atletas. Ou seja, o Bruno Henrique vai para o jogo. São eles Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. Provavelmente poupando aí os principais destaques da final contra o Atlético, mais o Arrascaeta, né? São os jogadores aí que estão sendo poupados. Claro que o Léo Ortiz teve aquele erro ridículo que comprometeu toda a sua grande atuação, mas são os jogadores poupados aí para esse jogo contra o Cruzeiro, tá? Pelo Brasileirão em Belo Horizonte. Agora, Bruno Henrique, busca e apreensão na casa do jogador, no CT do Ninho do Urubu e na Gávea, né, na sede social do Flamengo, por causa de uma investigação da Polícia Federal envolvendo o jogador em manipulação de resultados. Mais uma vez, eu vou falar aqui, eu acho muito pesado a gente julgar o jogador pela investigação. Tem que ver a conclusão dessa investigação, a conclusão na justiça, se ele vai ser considerado culpado. Agora, é o que a gente fala do Paquetá e até... Não, é no mesmo nível, né? Porque o Paquetá tá num patamar surreal na Europa, a seleção brasileira. O Bruno Henrique, se ele realmente tiver envolvimento, é muita burrice, gente. É muita burrice. Porque o valor que está sendo falado é muito inferior a um salário do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele tem um contrato com o Flamengo de cerca de 50 milhões de reais, gente. Ele vai ganhar quase 2 milhões de reais por mês, por 3 anos. Isso com 33 anos. O Bruno Henrique conseguiu fechar um contrato no Flamengo que nenhum clube fecharia com um jogador de 33 anos. O Bruno Henrique, com esses 3 anos de contrato, ele tá com a vida mais do que resolvida. E aí a gente fala aquela situação. Se for concluído, se for culpado, seria muita burrice. Agora, por outro lado, eu pergunto para vocês, enquanto houver investigação, esse cara vai ter a cabeça boa para julgar? Porque a gente fala muito do Paquetá. O Paquetá caiu de rendimento. Na seleção onde ele jogava muito bem, ele não vem jogando nada. E muita gente falou, não escalaria. Não tá com cabeça. O Bruno Henrique ainda é um começo de investigação. Mas é o clube que tem maior dimensão, porque é o que tem a maior torcida, que é o Flamengo. Repercute muito no Brasil. É claro que vai ser um momento muito complicado para o Bruno Henrique. O que eu apurei, tá, com pessoas de dentro do Flamengo, um deles, eu falei com 3 pessoas. Uma delas falou, Thiago, eu seria capaz de botar a mão no fogo pelo Bruno Henrique. Porque é o cara mais reservado que a gente tem aqui. É um cara família pra caramba. E ainda disse, se você me perguntasse, me falasse, ó, tem um jogador do Flamengo que tá envolvido com um escândalo de manipulação de resultados, eu nunca te diria que o Bruno Henrique, na minha opinião, seria um deles. Porque ele é muito discreto. Só que já teve também um episódio do Bruno Henrique com problema, com carteira de motorista. Eu não me lembro o que foi exatamente, não sei se era uma carteira de motorista adulterada. E teve esse caso que aí eu fui recuperar, vendo ali, lendo reportagens sobre o assunto. E uma coisa, Mauro, e aí eu quero saber de você também, é que me falaram que caiu como uma bomba essa notícia no Flamengo, que não era esperado isso, e que, realmente, que eu perguntei, isso interfere no clima do Flamengo? Porque parece que o Flamengo não consegue ter paz, gente. O Flamengo, quando tem uma paz, Felipe Luiz jogando bem, ganha do Atlético Mineiro, vai para Minas para decidir o título, outra polêmica. Outra, sempre tem alguma coisa. Tem o Marcos Braz batendo em torcedor, tem soco na cara de
de preparador físico em jogador, tem soco de jogador em jogador, tem o Gabigol vestindo camisa do Corinthians e depois falando que não vestiu. Sempre tem alguma coisa para gerar uma crise no Flamengo. E aí eu pergunto, e aí o clima vai ficar pesado para a final? É claro, me disseram, acredito que não, mas que hoje tá pesado, tá. E aí eu te pergunto, Mauro, o clima fica pesado ou não? Não pode deixar isso interferir? E outra, se você tem alguma apuração, alguma informação nova, alguma novidade, e o que isso pode influenciar no trabalho do Felipe Luiz e no Flamengo para o jogo que importa, que é a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, Mauro César Pereira. O que eu conversei hoje cedo com algumas pessoas não afetou em nada, tá tudo normal, até acho que isso não vai afetar em nada, não. Acho que isso não interfere, é um problema mais de um jogador. Os outros não vão ficar abalados porque o Bruno Henrique está com um problema que a gente não sabe como é que vai se desenvolver. Então, entendo que do ponto de vista do time, do Flamengo, isso não deve gerar nenhum tipo de problema, não. Acho que vai ficar tudo certo. Esse é um ponto. Ele vai viajar, vai ser relacionado para o jogo, ele já não jogou domingo, né? Estava suspenso, pode até pegar um gancho maior, mas não foi jogado ainda, então domingo que vem ele deve estar liberado. E o que eu soube foi que uma casa de apostas e duas empresas que fazem o monitoramento, né, fizeram denúncia. Esses relatórios, de uma delas, Sport Radar, pelo que eu soube, leva tipo 3 semanas para ficar pronto, em média. E o jogo foi dia 1º de novembro do ano passado, então isso deve ter sido entregue às entidades esportivas, CBF, etc., ainda em novembro. Mas aí vem a investigação, que é morosa, é lenta. E nessa investigação viram vínculos entre o atleta e apostadores, né? Seriam familiares dele, coisa parecida. Tem um detalhe nisso tudo, tem que ter muita cautela com isso. A gente sempre, quando fala do Luiz Henrique, que também teve a matéria do UOL sobre ele, o Paquetá especialmente, que está aí nas manchetes já há algum tempo com isso, a gente sempre faz uma ressalva, porque, como você falou, só um irresponsável faz acusações antes de você ter a condenação de alguém, né? Então, o cara está suspeito. Mesmo que existam evidências que pareçam, né? Para quem não sabe, tem sempre, para qualquer jornalista iniciante ou sem memória, tem a Escola Base, aqui o caso da Escola Base em São Paulo, que aliás fizeram até depois um documentário para pedir desculpas, e foi uma coisa constrangedora, porque que adianta pedir desculpa no final? Depois de toda a lambança que fizeram e acabaram com a vida daquelas pessoas. Dá nojo ver aquele documentário lá no Globoplay, que tem isso aí, dá nojo de ver, porque no final parece que querem se isentar, né? Aqueles que fizeram a matéria equivocada, já embarcando numa onda da polícia que estava errada e nada se provou contra aquelas pessoas, né? E aqui no Brasil as pessoas têm muita pressa para tomar decisão e já sair apontando o dedo. Então calma com o Paquetá, calma com o Luiz Henrique, calma com o Bruno Henrique, calma com todo mundo. Então vamos aos fatos que temos até os momentos são esses. Aí tem várias situações aí que são muito curiosas, que podem complicar ou não a vida do jogador. Por exemplo, ele jogou contra o Santos. Esse jogo foi um jogo que o Gerson foi expulso no começo, até num lance bem rigoroso do Rafael Klein. O Santos faz 1-0. O Flamengo lutava pelo título brasileiro ainda naquele momento. Tinha esperança de título. O Botafogo estava em queda livre. E o Santos lutava para não cair. Nenhum dos dois conseguiu seus objetivos ao final. Aí o Flamengo empata o jogo e no segundo tempo o Rossi falha no chute do Joaquim e o Santos ganha por 2-1. E aí o Bruno Henrique, aos 50 do segundo tempo, toma um drible do Soteldo, faz uma falta e toma um cartão. Aí reclama, teria xingado o árbitro, toma um vermelho também. Que ele ia forçar o cartão já se sabia. Por quê? Se comentava. Por quê? Porque o jogo seguinte era o Fortaleza, depois o Palmeiras. Então, ele forçaria o cartão, como, por exemplo, claramente Arrascaeta e Léo Pereira forçaram o cartão no jogo contra quem? Juventude, para não jogar contra o Inter e jogar contra o Atlético, descansando a semana inteira e voltando limpo no Brasileiro, sem cartão nenhum. Ficou muito claro isso, né? E o Arrascaeta nem vai viajar agora, quer dizer, forçou o cartão para quê? Mas os jogadores forçam o cartão. Então aí você tem a seguinte situação: o Bruno Henrique vai forçar o cartão, as pessoas sabem que ele vai forçar o cartão e apostam, e ele não tem nenhum envolvimento nisso, ou ele tem envolvimento, ele falou, eu vou forçar o cartão, pode apostar. Vão conseguir provar? Essa é a questão, na minha visão. Essa é a questão. E aí houve lá uma ação de busca e apreensão, apreenderam o computador, celular. O que eles fazem com isso aí? Eles vão agora fuçar esses aparelhos, tentar encontrar alguma conversa, algum diálogo, algo que possa levar a alguma conclusão. Se encontrar, aí complicou. Se não encontrar, vai ficar aí uma sequência de depoimentos, imagino, até tentar chegar a algum lugar. O Paquetá está sendo até convocado para a seleção e está jogando. O Bruno Henrique vai jogar.
vai seguir jogando. Agora, se a cabeça dele vai ficar boa ou ruim, aí já não sei. Aí é muito pessoal, vai dele. Eu imagino que o jogador não consiga ficar muito tranquilo. Eu não ficaria diante de um problema como esse. Mas é preciso muita calma nessa hora, né? Para todos esses casos, né? E eu acho que as casas de aposta deveriam, já que agora estamos na fase de regulamentação, deveria assim, está regulamentado, não vale nenhuma aposta que dependa de uma pessoa. Ah, como assim? Cartão amarelo para o Mauro César. Não. Quantos cartões amarelos o time do Mauro César vai levar? Que aí o Mauro César não tem controle. Mesmo que eu force um cartão, aí o Vanderlei pode levar um cartão, o Bruno pode levar um cartão, são 3 cartões, aí não adiantou nada, né? Então você não tem controle. Cartão amarelo, gol contra, fulano vai fazer um gol contra, sei lá, coisas assim. Total de escanteios, total de finalizações, quem vai vencer, quem vai fazer o primeiro gol. Até mesmo se o cara pode fazer um gol, né, Mauro? Que claro, aí ele vai fazer um gol. Você não controla isso. Eu vou fazer um gol, eu vou tentar, mas eu não tenho um controle disso. Aposta aí, Vanderlei, que eu vou fazer um gol domingo. Como é que eu vou saber que vai fazer um gol? Né? Porque o cartão amarelo, o número de cartões amarelos, aí tem mais. Cartão amarelo é um negócio complicado. Não deveria ter. Por quê? O árbitro tem um controle. O árbitro vai dar mais de 20 cartões amarelos. Nossa, 20 é muita coisa. Odds bombando. O cara vai lá, aposta, o árbitro chega lá, brabão, dá 20 cartões amarelos. Respirou, amarelo. Chega lá, amarelo. Pode acontecer. Estou falando um número absurdo, 20, mas pode ser 10, 15, 18, mais de 7, mais de 8, sei lá o quê. O cara tem controle sobre isso. O árbitro pode dar o número de cartões que ele quiser. E o que me chamou a atenção é o Bruno Henrique só tomar esse cartão aos 50 do segundo tempo. Quando, naquela altura, ele pode, o jogo terminar, ele não tomar o cartão. E ele toma o cartão numa jogada em que ele é driblado pelo Soteldo, um drible desmoralizante, tive review aqui agora, ele vai, fica irritado e faz a falta, né? Enfim, a história ainda meio esquisita, merece uma averiguação mais detalhada e a gente vai ter que aguardar isso tudo. Mas eu acho que valeria essa reflexão, sabe? Acho que não deveria existir espaço para nenhum tipo de aposta que dependa de um ser humano. Aí você vai, pode até abrir aqui um site para ver aqui, por exemplo. Botafogo e Vasco hoje, né? Botafogo e Vasco. O jogo de hoje. Você tem várias opções, ó. Por exemplo, jogo de hoje. Peguei um site que é aleatório, tá? Resultado final, total de gols, ambas as equipes marcam, chance dupla, empate, resultado do primeiro tempo, resultado final. Então, infinidade, que todas essas opções de apostas que aparecem aqui para mim nesse site, elas dependem dos times, não de um atleta, de um jogador ou do árbitro. Aí você não tem controle. Agora, quando você tem brechas para apostas como de cartão amarelo, que um sujeito só resolve, eu tenho que dar eu posso ser um jogador que nunca toma um cartão amarelo. Aí as odds, geralmente, para mim, vão ser altas, né? Se eu tomar o cartão amarelo. Eu nunca tomo cartão amarelo. Eu sou um atacante, quase não faço faltas e tal. Aí o cara vai lá e fala, não, vou fazer uma falta de cartão amarelo. Vou dar lá um catiripapo do meio do campo do cara, longe da zona do agrião, como diria o João Saldanha, da zona de perigo, perto da área, aquela falta que não dá em nada. Toma um cartão, só fazer uma falta por trás. Você vai tomar um cartão. Então, um jogador tem um controle. E aí, um ponto que é importante falar é o seguinte, eu concordo com você. Se o Bruno Henrique estiver envolvido nisso, esse C tem que ser bem destacado, grifado, em bold, tamanho gigante, ninguém está acusando nada de C, é uma tolice, é uma burrice colossal, claro que é. Porque é um jogador que é muito bem remunerado. Por que se envolver nisso? Não tem cabimento. Custo até acreditar, sendo muito sincero. Como é que pode isso? Espero que não tenha sido envolvido em nada. E o mesmo vale para os demais que nós citamos. Agora, um jogador que ganha pouco, gente, que ganha salário mínimo um pouco mais, às vezes atrasa o salário, joga em times muito pequenos, esse cara é sempre muito vulnerável ao canto da sereia. O malandro chega para ele e fala assim, meu irmão, tu ganha quanto aí? Ganho 2 contos por mês. Como é que tá o salário? Pô, tá atrasado 2 meses. Pô, tô matando cachorro a grito, não tenho dinheiro em casa para pagar minhas contas no mercado. O cara leva uma vida super ali modesta, não recebe em dia. Eu tenho 5 para você fazer isso aqui, ó. Claro que é desonesto, claro que é errado aceitar. Mas o cara não sufoca, o cara pode aceitar. Ele acaba aceitando. Então, acho que todas as apostas que
depender de uma pessoa, não deveriam existir dentro de uma regulamentação. E ainda assim você tem uma infinidade de possibilidades de fazer aposta dentro de um site desses. Muitas oportunidades. Porque aí você cria essa situação. Não estou aqui defendendo o cara que ganha pouco e se vende, digamos assim. Não é isso. Mas ele está mais suscetível a isso. Porque ele está passando um perrengue, a vida dele está uma desgraça, ele ganha pouco, o cara chega, pô, dinheirinho fácil aqui, ninguém vai saber, ninguém... É sempre esse papo, vai ser, né? Ninguém vai saber. Aí, e o pior, o cara, às vezes, por ignorância na acepção da palavra, por ignorar o contexto, ele acha que não vai dar nada, mas dá sim, meu irmão, porque essas empresas são muito eficientes, elas fazem esse monitoramento e acende a luzinha vermelha a cada volume de apostas suspeito. Mauro, eu vou só te contar rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. Em 5 segundos a gente tá voltando. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Mauro tava falando, né, sobre toda essa situação, que realmente jogadores de clubes menores podem ser mais propensos a isso. Agora, Mauro, só te passando também uma informação, e você deve saber também, né? A gente tem como patrocinador aqui na Jovem Pan, eu como pessoal, você também. Esses sites, hoje, eles nem te proporcionam altos valores em apostas em jogos de categorias tipo de Série C, de Série D, justamente por isso, tá? Sim. Eles já tomam essa... Opa, aqui Série D, Série C, nada de aposta acima de 1.000, acima de R$2.000. Então eles já têm um pouco dessa atenção também, tá, Mauro? Só para deixar você complementar teu pensamento. Sim, eu tô abordando assim, até uma sugestão, acho que deveriam eliminar esse tipo de aparelho, acabar com esse risco, né? Como você falou, já tem esses cuidados com jogos menores, mas sempre tem uma possibilidade, né? De repente, o cara acha que vai ser um dinheiro fácil, e aí entra a questão da ignorância, eles acham que não. Já houve em Portugal também, né? Um escândalo há alguns anos, até em jogos do Benfica, não de jogadores do Benfica, mas com suspeita, depois não deu em nada. Alguns jogadores foram citados na imprensa portuguesa. Posso até pesquisar aqui, não lembro exatamente os detalhes, mas teve isso há alguns anos também em Portugal. Então, você vê o caso do Tonali, que foi suspenso e voltou, apostava na vitória do time dele, pelo que se comenta, ainda no Milan, foi para o Newcastle por uma fortuna e ficou suspenso um bom tempo por conta disso. Como atenuante foi o fato dele apostar na vitória do time dele, ou seja, ele não estava manipulando, ele estava... Mas não pode, o jogador não pode participar. E na Premier League tem inclusive lá um regulamento, lá, regras de conduta, e o cara quando assina um contrato com o clube, ele está assinando aquilo também. Ele sabe que não pode participar. Como técnico não pode, eles são parte integrante do show, do espetáculo, do jogo. Então eles não podem participar de forma alguma, né? Porque eles teriam, em tese, o poder de alterar alguma coisa. Mas, enfim, agora tem que aguardar o que vai acontecer, mas eu acho que não vai afetar o time, não, Thiago. Acho que não afeta em nada, não, porque é a questão do jogador, os caras vão perguntar para ele vai dizer, não fiz nada e tal, e vai seguir. Agora, a cabeça dele pode ficar bom? Pode, claro, né? Aí é uma coisa muito pessoal. A capacidade ou não que ele teria de neutralizar isso para entrar em campo e fazer o jogo dele. Ó, a gente vai, né? Eu vou querer escutar o Vanderlei, o Bruno, vou também ler a nota oficial do Flamengo, tá? O Flamengo soltou uma nota oficial sobre o assunto. Eu só tô vendo aqui na internet, ó, algumas das apostas feitas pro Bruno Henrique receber cartão em Flamengo 1, Santos 2. R$3.050 para ganhar 9.150. Lucro de 6.100. 2.300 para ganhar 7.000, lucro de 4.700. 1.500 para ganhar 4.550, lucro de 3.50. Agora, vamos lá, depois eu vou querer levar para o debate também, que é para o Bruno Henrique receber cartão no jogo. Ele já tinha recebido o cartão. A forma assintosa é o que ele reclama. Então, quando ele reclama, ele leva o segundo cartão. Se não é para o Bruno Henrique receber cartão vermelho, já fica mais fraca a acusação, na minha opinião. Porque, receber cartão, ele já recebeu o amarelo, que foi num lance totalmente normal ali na linha de fundo com o Soteldo. Agora, depois que ele vai para a encarada que dizem, assintoso, ele queria levar o vermelho, mas nesse caso de receber cartão, ele já tinha recebido. Então, tudo isso vai fazer parte da investigação, mas como o Mauro diz, forçar cartão, vários jogadores forçam para ser suspensos e depois poderem jogar jogos mais importantes sem o medo de levar outro cartão. É uma situação bem delicada e é diferente do caso Paquetá. Porque no caso Paquetá são várias vezes. Eu acho que foram 3 vezes.
3 cartões que ele recebeu, com muitas pessoas da mesma vizinhança, que é a terra natal dele, a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, é diferente. No caso do Bruno Henrique, se trata de um lance, tá? Então isso também gera aí um questionamento, um debate. E aí eu tô lendo aqui informações para dar pra galera, tá? Sobre a reportagem que saiu agora no GE, tá? Vamos lá, trazendo detalhes. Segundo documentos obtidos pelo GE, o aviso sobre a possibilidade de manipulação foi emitido por 3 casas de aposta: Betano, Galera Bet e KTO, que notaram movimentações incomuns e altos volumes de dinheiro em apostas que previam que o Bruno Henrique tomaria cartão, que é o que eu falei, o primeiro já bastava. No caso da Betano, houve, segundo o documento, apostas claramente direcionadas a partir de novos clientes e de clientes já estabelecidos, fora dos padrões normais para Bruno Henrique receber um cartão. Ou seja, os clientes que já tinham não costumavam apostar tanto nessa situação. E novos clientes que chegaram apostando muito nisso. A Galera Bet percebeu 4 contas novas registradas no Brasil, todas num período de 24 horas antes do jogo, apostando que o Bruno Henrique levaria um cartão. A KTO também percebeu 3 novas contas, fazendo suas primeiras apostas num cartão a ser tomado pelo Bruno Henrique. E a Betano notou ainda que 98% do volume de apostas do mercado de cartões estava direcionado para o Bruno Henrique. No caso da Galera Bet, esse índice foi de 95%. Até esse jogo, o Bruno Henrique tinha levado 5 cartões em 22 jogos no Campeonato Brasileiro. Tem situações aqui, né? Eu hoje em dia gosto de brincar, faço minhas apostinhas. Tem situações aqui que para mim não dizem muito. Ah, é novo, entrou conta nova e apostou no cartão do Bruno Henrique. Tem que me dizer valor. Se é uma conta nova e apostou R$50 no cartão do Bruno Henrique, o que tem? Nada demais. Agora, é uma conta nova e apostou 5 mil no cartão do Bruno Henrique, ok. Então, eu acho que tem que ser um pouquinho mais específico. Mas já é um levantamento aí mais preciso, né, Bruno Prado? Quando começa uma investigação, começa dessa maneira, né, com empresas ou sites detectando um movimento acima do normal, em cima de uma aposta, seja de cartão, seja lá o que for, e aí liga um alerta e começa uma investigação. Foi assim também no caso do Paquetá. Acho que realmente tem que ter muita calma, né? Não tem, é errado, né? Não é nem justo ou injusto, é errado você definir que uma pessoa cometeu alguma coisa, uma manipulação, ou em outros casos mais graves, cometeu um crime só por indícios, por investigação. Eu acho que num caso assim, e a gente está falando de apostas, mas seja outro caso, até casos mais graves, o que a gente tem que fazer é informar, né? Porque é difícil você dizer, o cara fez ou o cara não fez. A gente não sabe, a gente tem as informações que são públicas, que há uma investigação, e isso vale para o Bruno Henrique, para o Paquetá, para o Luiz Henrique, para qualquer um que tenha alguma acusação, alguma investigação em torno disso. A gente tem que informar o que aconteceu, e o que aconteceu por enquanto é uma investigação. Hoje teve uma ação da Polícia Federal que vai tentar colher provas para uma investigação, e até o momento o Bruno Henrique é inocente. E quando eu digo isso, eu falei isso do Paquetá também, não estou dizendo que ele fez ou não fez. Quando eu digo inocente, não estou dizendo, ele não fez nada, eu não sei, isso está sendo investigado. Mas uma pessoa ela só passa a ser culpada por alguma coisa quando ela é julgada, seja pelo Tribunal Esportivo ou pela Justiça Comum, e condenada. Antes disso, a pessoa é inocente, mesmo que tenha muitos indícios de que a pessoa cometeu um crime ou algo irregular. Então, nesse momento, ele e Paquetá são investigados. Quando perguntam sobre o Paquetá na seleção, eu digo, você pode deixar de convocá-lo porque ele não está jogando bem, ou porque ele pediu para não jogar ou para não ser convocado porque a cabeça dele não está boa.
e serve para todos os outros jogadores. Mas tirá-lo por uma suspeita, eu não concordo. Porque até no período em que o Fernando Diniz foi técnico, ele decidiu não convocar o Paquetá. Eu não concordo, porque eu acho que o investigado ele não é culpado. Se ele se torna culpado depois de condenado. Então, tirar por uma suspeita, afastar Bruno Henrique, não, acho que não faz o menor sentido. Ele tem que continuar trabalhando e se lá na frente o negócio andar e ele for julgado e condenado por um tribunal, seja esportivo ou justiça comum, aí é uma outra história. Por enquanto, ele é inocente, até que prove-se o contrário, mas ele só deixa de ser inocente quando tiver alguma condenação e por enquanto é só uma investigação. E sempre quando surge esse debate, né, Vanderlei Nogueira, a gente discute, será que o técnico tem que botar esse cara para jogar? É sempre não, né? Surgiu poucas vezes, mas quando surgiu agora recentemente no Paquetá, a gente até dizia, não tem que convocar. Não é porque, ele é culpado, tá julgando. Não, mas a cabeça do cara tá nesse assunto. E o caso do Paquetá eu acho mais grave. São várias acusações, eu acho que são 3 cartões em jogos diferentes, mais volume de dinheiro, uma investigação que durou 9 meses da Federação Inglesa até se tornar uma denúncia formal, né? Uma ação formal contra o Paquetá. Então, eu acho que é diferente. Agora, é também, né, Vanderlei, um desafio para o Felipe Luiz. O que fazer? O Bruno Henrique já não está numa boa fase. Não está numa fase boa no Flamengo, Bruno Henrique. Mas é titular. Vinha jogando como titular. Será que esse cara tem que continuar sendo escalado? Vou dar um exemplo. Ele estava suspenso contra o Atlético Mineiro. Será que vale colocar ele para jogar depois do bom jogo do Flamengo e da vitória no primeiro jogo? Ou não, ele pode estar psicologicamente abalado, joga contra o Cruzeiro no meio da semana e fica no banco. É mais um desafio para o Felipe Luiz, Vander. E outra, o Mauro não acredita. Eu acredito que pese um pouco o clima. Porque, querendo ou não, tem muito amigo. Os jogadores podem pensar, caraca, o que será que aconteceu? Gera um clima de instabilidade que não tinha, na minha opinião. Era o melhor clima que o Flamengo poderia ter. Ganhou a final, o primeiro jogo, Felipe Luiz bem, time todo feliz, até o Gabigol feliz de novo, para de novo explodir uma polêmica. Você acha que pode refletir ou não? E acha válido ele ser escalado como titular do Flamengo nessa situação? Bom, Asmar, esse é um assunto importante. Com relação ao Paquetá, eu continuo defendendo aquela minha tese. Eu entendo que ele corre o risco de ter a sua carreira encerrada. As investigações estão muito aprofundadas. A gente não sabe onde vai dar. São 3 juízes que vão decidir e não caberá recurso. O que vai acontecer com ele? Ele tem várias coisas contrárias, por exemplo, quando isso surgiu, o pronunciamento oficial do presidente da FIFA. Tomara que as providências ou a decisão seja extremamente rigorosa. Enfim, estão em busca, se for o caso, por justiça, de uma cabeça importante de um jogador que participa da principal competição do mundo de clubes. Então, eu acho que ele não tem condições, a meu ver, não tem condições, tranquilidade suficiente para continuar jogando. Eu não estou condenando absolutamente nada. Eu acho que não utilizaram na seleção brasileira, eu concordei com o Diniz e depois discordei da volta dele, é preservá-lo. A primeira coisa que aconteceu na entrevista coletiva quando ele voltou foi a pergunta sobre isso. Quer dizer, isso levando um problema para dentro da seleção. Ele pode ser, a gente não sabe, como já foi dito aqui, se ele é culpado ou inocente. Claro, eu estou dizendo o mundo real. É isso que acontece, por mais força mental que o Paquetá possa ter, será que ele não passa pela cabeça dele que é enorme o risco de a carreira dele se encerrar, uma carreira importante, ganhando uma grana importante, fruto do talento dele? Então, eu tenho dúvida disso. Eu acho que é impossível que ele não leve isso para campo. Não há possibilidade de virar chavinha, a meu ver, claro.
Com relação ao Bruno Henrique, da mesma maneira, numa proporção menor. Ele também, claro, não tem que ser condenado, nem absolvido, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas aí, quando surge essa notícia, por exemplo, entre outras coisas, que uma plataforma de apostas viu 98% de volume de apostas sobre cartões, não importa o valor, 98% do volume de apostas de cartões direcionadas, essas apostas, ao Bruno Henrique. Poxa vida, não falei valor, R$1, não importa. No mínimo, assunto que deve ser investigado. É o que está sendo feito. A cabeça dele está legal para isso? Ele já não vinha jogando bem, será que é por isso? Não sei, pode ser, pode não ser. Mas eu acho que é terrível, o estrago sempre está feito. Daqui um mês, porque isso vai se arrastar, não é da noite para o dia. Daqui um mês surge que, olha, não tem nada, nenhum envolvimento. Ótimo, maravilha. Eu torço por isso. Espero que seja assim. Mas esse período todo não pode deixar a cabeça do cara gelada. É impossível para mim. Não sei o que o Felipe Luiz vai fazer, não sei se ele está bem, se ele está absolutamente insensível. Agora, esse assunto está sendo falado no grupo de jogadores. Não para condená-lo, mas o assunto, você vê que coisa. Você sabia disso? Você vê o que o cara fez? Sabe, aquela conversa desnecessária e inconveniente desse tipo de ambiente? Essa é a minha dúvida. Eu espero que ele supere isso, mas acho que ele está sensível a essa situação. Asmar. É uma situação complicada, né, do Bruno Henrique. A gente vai continuar, claro, correndo atrás de toda essa situação. Eu só acho que o grande cuidado tem que ser tomar cuidado para... forçou o cartão. Jogador faz isso. Claro que pode virar uma ordem agora dos clubes. Não força mais cartão, porque os sites de aposta esportiva podem achar que foi por aposta. Tem que tomar cuidado para isso. Mas é claro que eu sei que não é só isso que está sendo levado em consideração. A gente acabou de ver muito volume de aposta, talvez os valores das apostas sendo altos demais, e aí a investigação vai trazer tudo pra gente.